Sejam bem-vindos ao culto online da Igreja Metodista em Valão do Barro. O culto online está prestes a começar. Reúna sua família e conecte-se com Deus. Deus quer falar com você.
Senhor, em tuas mãos nós queremos nos colocar aqui, Pai. Humildemente, Senhor, nós queremos te pedir perdão pelas nossas falhas. Humildemente, Senhor, nós entregamos o nosso coração a Ti, pedindo que o Senhor entre, que o Senhor faça morada, que o Senhor limpe o nosso coração, para que nós possamos ser dignos, ó Deus, de falar contigo, dignos, ó Deus, de fazer a Tua vontade, dignos, ó Deus, de entrar na Tua casa, de entrar nos Teus atos, Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós e faça, Senhor, com que ao levantarmos, ó Deus, os nossos braços, ao Senhor voltar a nossa face para Ti, nós possamos nos sentir limpos, nós possamos nos sentir perdoados, nós possamos nos sentir, Senhor, dignos, ó Deus, de voltar e agradecer o Teu nome, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma cada um de nós aqui nessa noite em Tuas mãos. Fala conosco, Senhor. Fala abundantemente em cada coração, Pai. Usa, Senhor, os louvores, a palavra do nosso pastor, tudo que vai ser feito de hoje, Pai, possa voltar em nossa mente, em nosso coração. E aqueles, ó Deus, que não puderam vir à Tua casa nessa noite, que o Senhor vá também, Senhor, de encontro com eles agora. Pai, em nome de Jesus, vai abençoando, vai protegendo, vai guardando, Senhor, vai falando a cada um deles também de maneira muito especial. Obrigada por tudo, Senhor. Nós choramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar em pé, amém? Glória a Deus. Vamos louvar uma canção que se diz Eu Vou Construir. Não sei se todos os irmãos conhecem a letra dessa canção, mas eu queria te perguntar algo nessa noite. Todo mundo aqui já viu ou sabe como construir uma casa, né? Para uma casa ficar de pé, ela precisa ter uma fundação e ela precisa ter um fundamento. Você não vai construir uma casa, gastar dinheiro, ainda mais nos tempos de hoje. Construir uma casa para deixar ela lá jogada, cheia de mato, cheia de sujeira, cheia de entulhos. Você não vai fazer isso. Você se constrói uma casa com fundamento. Ou é para você morar, ou é para você dar de presente para alguém, ou para você alugar, para você ter uma renda, ou você vai fazer algo ali, uma loja, ou alguma coisa. Tem que ter um fundamento para você construir algo. E a fundação de uma casa ela tem que ser forte, por quê? Porque se depois você colocar um peso sobre ela, aquela estrutura tem que aguentar. E trazendo para nós somos uma casa. Nós vivemos por um fundamento. E nós temos uma fundação. Que nossa fundação seja o nosso Senhor. Que o nosso fundamento seja que Ele mora em nós. E que nós possamos ser construídos sempre com Ele. Que Ele nos construa. Que Ele nos reforme. Se você chegou aqui hoje com um pedacinho de tijolo da sua casa quebrado, é hora do Senhor vir fazer uma reforma. É hora que o Senhor vir fazer algo ali novo. Que o Senhor seja o seu fundamento a partir de hoje, para que a sua casa seja construída. Eu sou construído, porque o meu fundamento eu sou uma casa que o Senhor gosta, ama, tem prazer de habitar. Que nós possamos ser hoje uma casa que o Senhor se alegra de estar entrando, que o Senhor se alegra de estar morando, que nós possamos
Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém, querido. Você está feliz na presença do Senhor? Amém. Nada pode roubar a nossa alegria no Senhor. Amém. Porque a alegria no Senhor é a nossa glória a Deus. Deus tem nos sustentado, querido. Deus tem nos guardado. A enfermidade não tem nos atingido. Esse é sinal que o Senhor é conosco. É sinal que a tua casa, a tua vida tem a marca do sangue de Cristo. Amém, queridos. Nós temos que ser gratos ao Senhor, não é? Há uma gratidão, uma alegria no nosso coração. Eu estou muito alegre com a tua presença e aqueles que nos visitam. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E nós louvamos ao Senhor, dizendo que nós gostaríamos e queremos ouvir a sua voz. Quantos querem ouvir a voz do Senhor aqui? Ele fala conosco através da sua palavra, e nós somos apenas vasos, né? Nas mãos do Senhor, usados por Ele. E eu creio que nessa noite não vai ser diferente. Deus vai falar conosco. Você tem essa expectativa? Diga amém, querido. Glória a Deus. Eu quero então convidar a você, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia no texto da palavra do Senhor, para a nossa meditação nessa noite, que se encontra no Evangelho de Lucas. O médico Lucas, olha, na equipe do Senhor, né? Nos apóstolos tinha um médico, que maravilha, ele é o médico dos médicos, mas tinha também um que fazia parte da equipe do Senhor, o médico Lucas. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E na medida que você for encontrando, eu quero te convidar a ficar em pé em nome de Jesus, em reverência à sua palavra, não é? E para que eu saiba que você encontrou em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. A você que está em casa, que o Senhor possa falar ao teu coração também, onde essa palavra chegar, que ela toque na sua vida, toque no seu coração, que o Senhor entre e faça a obra em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Evangelho de Lucas no capítulo 5, se você encontrou, diga achei. Glória a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Que maravilha! Onde Jesus ia, a multidão ia atrás, na expectativa de ouvir o Senhor, de experimentar da presença de Deus e dos seus milagres. Eu quero que você também crie essa expectativa, esse ambiente que nós estamos aqui louvando, atraindo a presença dele, querido, é sinal de que ele vai fazer algo extraordinário nessa noite. Você crê nisso? Diga amém, querido. Glória a Deus. Continuando o texto, diz assim: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Observe isso, o Senhor pediu para que ele afastasse só um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. O que estava acontecendo ali? Jesus, vendo aquela multidão, ele pede o barco de Pedro, e ele vira com certeza aquele barco, coloca ele num espaço e faz do barco de Pedro um altar, um lugar, um púlpito para ele pregar. Que maravilha! E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou quase afundaram. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem
pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai querido, Pai bondoso, nós, Senhor, estamos aqui nessa noite mais uma vez diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. Ela foi revelada pelo Espírito Santo, e nós cremos que Tu tens um propósito em cada vida, em cada coração aqui. Esse chamado que Tu fizeste na vida de Pedro, cada um aqui nesta noite também está sendo chamado, bem como aqueles que vão ouvir esta palavra em casa. Há um chamado do Senhor para a tua vida, há um chamado pelo Senhor para a tua família. Então, queridos, ouça, obedeça esse chamado, atenda esse chamado. Nós cremos, Senhor, no Teu poder de nos atrair. Ó Pai, que essa noite seja uma noite irresistível para cada um de nós. Espírito Santo de Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Você pode se sentar dando glória a Deus por esta palavra tremenda. Amados, eu amo a palavra do Senhor, amo a didática de Jesus e o quanto Ele é amoroso para cada um de nós, como Ele tem e conhece e nos reconhece em particularidade. Afinal de contas, né? Foi o Pai que nos fez, o Filho que nos chama, nos capacita através do Espírito Santo para atendermos esse chamado. Esse chamado, ele é individual. Cada um aqui, em nome de Jesus, é chamado pelo Senhor com um propósito. Esse tempo, esse momento, Jesus estava agora chamando a Pedro. Ele não estava percebendo, mas todo aquele momento era um chamado específico do Senhor para a vida de Pedro, para que ele largasse aquela profissão que ele tinha e se tornasse um pescador de homens. Queridos, em nome de Jesus, esse é um chamado para cada um de nós. Nós somos chamados pelo Senhor, capacitados por Ele como a igreja do Senhor, para ganharmos vidas para Jesus. Você crê nisso? Diga amém, querido. Glória a Deus. Mais do que nunca, a igreja está sendo preparada. A palavra do Senhor, é claro, é para aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador, mas esse tempo de pandemia, esse tempo em particular, o Senhor está chamando a sua igreja para se prepararem para um novo tempo, para esse novo normal, um tempo onde a igreja mais do que nunca vai se tornar relevante. Pessoas estarão necessitadas de uma palavra de consolo, de conforto, de direção, e nós, como igreja do Senhor Jesus, em meio ao caos, nós não temos um chamado para estarmos apenas no caos, mas para profetizarmos no caos. Sabe, queridos, a escuridão, as trevas, a coisa fora de ordem é o espaço que Deus quer para operar e trazer ordem. Foi assim no Gênesis, estava tudo fora de ordem, um verdadeiro caos, e chegou o momento da palavra de Deus, e as coisas foram tomando forma, foram entrando nos seus devidos lugares, e de acordo com a palavra do Senhor. Queridos, nós estamos assim, a humanidade está assim, um verdadeiro caos. As pessoas não sabem mais o que
que fazer, não sabem a respeito do seu futuro, estão flertando com enfermidades, não somente do corpo, mas na alma, no espírito, estão dando lugar ao diabo, estão depressivas, enfermas, e nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos sendo preparados mais do que nunca para trazer a palavra de vida e de vitória. Há um chamado, portanto, do Senhor para nós. Entre neste lugar, sinta o chamado de Deus. Hoje é uma noite de chamado, hoje é uma noite de renovação, hoje é uma noite de restauração, hoje é a noite de sermos alimentados na mesa do Senhor, o pão, querido, vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Você vai sair daqui capacitado, revestido, renovado no Senhor, para sair daqui e anunciar a palavra que cura, que salva, que liberta. E tem nome, é Jesus Cristo, amém, querido? Não há nada mais importante para nós, não há nada mais a fazermos do que ganharmos vidas para Jesus. Sabe, amados, naquele tempo o Senhor então estava preparando a sua equipe. Eu amo o Senhor, porque Deus podia fazer tudo sozinho, ou Jesus fazer, mas Ele incumbiu a cada um de nós de sermos coparticipantes da sua obra. Há um encargo sendo colocado sobre nós, há um investimento do céu, há um chamado específico para cada um de nós, querido. E ali chegou o momento de Pedro, mas de uma forma muito especial, porque Deus quer romper em nós, como igreja do Senhor, formar uma igreja madura. E todas as vezes que nós abrimos a palavra do Senhor e lemos e meditamos e falando de Pedro, nós sabemos que Deus está falando à igreja, porque sobre um fundamento, uma revelação que Pedro teve, o Senhor Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. E sobre este fundamento de saber quem eu sou, né, eu vou então fundamentar a minha igreja. Eu vou construir em cima desse fundamento. Amado, se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter uma casa abençoada, se você quer fazer parte do projeto de Deus, você precisa conhecê-lo mais intimamente. Você precisa estar diante dele continuamente, diariamente, em intimidade com o Senhor. Sim, e no domingo à noite é o momento que nós temos como igreja de estarmos juntos, recebendo uma palavra diretiva do trono da graça para nós. Mas a segunda, a terça, a quarta, você precisa erguer um altar de intimidade na tua casa, estar na presença do Senhor, tirar um tempo de qualidade. Isso não importa quanto tempo, importa que seja de qualidade, de intimidade, para você falar com Ele e ouvir a voz do Senhor. Amados, Deus então está rompendo e fazendo que a igreja dele se torne uma igreja madura. E a igreja madura não tem mais essas vontades de igreja imatura, de bater pezinho, de eu quero, não é? E se Deus não me der, eu largo Ele. E, queridos, não tem mais lugar para a nossa vontade, já não dá mais tempo. Estamos nos últimos tempos, o tempo necessário de ouvirmos a voz do Senhor, o chamado de Deus. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga para ele: o Senhor vai falar contigo nessa noite. Fique ligado, meu irmão, em nome de Jesus. Repreenda aí o cansaço, o sono, repreenda aí em nome de Jesus, né? O seu pensamento que de repente já pode estar lá na segunda-feira, né? Aquilo que você tem que fazer, que você tem que resolver, suas contas a pagar. Querido, fique ligado, o Senhor está te chamando nessa noite, e nós vamos aprender através desse chamado na vida de Pedro, esse apóstolo
impulsivo, né, sanguíneo. É assim, quem sabe você também é assim, quieto, mas o Senhor conta com você. O Senhor está te chamando também nessa noite, em nome de Jesus. Pedro foi o homem que Deus escolheu para ter uma revelação da sua pessoa, de quem ele era e a sua obra aqui na terra, e a revelação da igreja que haveria de dar continuidade à obra do Senhor. Primeiro, a igreja precisa saber quem Jesus é, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, queridos, porque quem sabe que Jesus é alguém que cura, ele é, mas isso é uma revelação parcial de quem Jesus é. Quem sabe, querido, que Jesus é um profeta que teve nessa terra, ele realmente foi, mas esta é apenas uma revelação parcial de quem Jesus é. Porém, Pedro, ele teve uma revelação no Espírito de quem Jesus era e é, e será para todo sempre, o Filho do Deus vivo. Amém, querido? Glória a Deus. E nós louvamos ao Senhor dizendo que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, a palavra escrita, profetizada se cumpriu. E se Ele ressuscitou, não é vã nossa fé. Se Ele ressuscitou, você pode criar a expectativa de algo melhor para a tua vida. Aquilo que os olhos não viram e o coração ainda nem sentiu, Deus tem preparado para você, para a tua casa, para o teu futuro, em nome de Jesus. Pelo fato de nós podermos estar hoje, nesta noite, celebrando e comemorando a ressurreição de Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição. Por isso a palavra do Senhor diz para nós fazermos isso em memória dele. Porque muitas vezes nós somos ingratos, nós somos esquecidinhos, nós não valorizamos a obra da cruz, quem Jesus é. Queridos, eu tenho absoluta certeza, porque isso é uma realidade na minha vida. Se eu estou aqui vivo, é porque o Senhor guardou a minha vida. Com você não é diferente, amém, querido? Eu, por 3 vezes pelo menos, eu tive muito próximo da morte, e o Senhor me livrou de todas elas. Eu quase morri afogado 2 vezes. Uma sozinho mesmo, a correnteza rio me levou e eu não conseguia sair, até que eu encontrei um bambuzal e consegui sair daquela situação, quase morri. Da outra vez também no rio, eu fui salvar alguém, um rapaz estava morrendo afogado. Quando eu cheguei próximo a ele, ele me agarrou, me puxou para o fundo, porque o negócio dele era subir, quase que eu morro afogado também. Mas eu consegui sair e ainda salvar a vida daquele jovem, que não conhecia a realidade de rio, só conhecia mar. A outra vez eu subi na laje, ainda era daquela época que as caixas d'água não eram assim modernas como hoje, né? Era aquelas caixas d'água que só os construtores antigos sabem, era ainda feito, né, de tijolo revestido em cimento, e tinha o tal do ladrão. Quem é mais antigo sabe disso, era um caninho que era colocado em cima, então quando a caixa d'água enchia, aquele cano começava a vazar a água ali, e a gente tinha que correr, não tinha boia ainda, tinha que correr para poder tampar aquilo lá. E foi assim que aconteceu na minha casa. E aí a minha mãe disse: corre lá, fecha, porque está entornando, desperdiçando água. Eu saí correndo, subi a escada. Quando cheguei lá em cima, esqueci a rolha, o negócio de tampar lá o negócio. E aí eu fiquei lá em cima, a caixa d'água muito próximo, como esse púlpito assim, eu fiquei assim na beirada e pedindo para jogar, eu não alcançava, e fez segunda tentativa, também não consegui. Na terceira eu disse: agora eu vou conseguir, mas veio baixo demais. Quando eu abaixei, eu esbarrei as minhas costas na caixa d'água e fui projetado lá de cima. Eu só lembro que eu estava lá em cima e de repente eu estava lá embaixo.
sei que escureceu tudo. Eu só lembro da minha mãe dizendo assim: meu Deus, mais nada. Quando eu vi, eu estava lá embaixo. Graças a Deus, o Rogério ainda era magrelinho, né? Deu tempo da minha mãe escorar a minha descida e eu caí por cima dela, mas não quebrei nada. Por que isso? Porque o Senhor estava cuidando da minha vida. E eu poderia te dizer muitas outras situações, te disse algumas. E eu creio que nesse momento o Espírito Santo está fazendo você lembrar de situações dos quais Ele também te guardou da morte. E por isso você está aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém, querido? Aquele que tem cuidado de você, tem guardado a tua vida. Em nome de Jesus, isso é sinal que tem projeto de Deus. Não importa as suas frustrações, não importa, querido, aquilo que você tem passado, o Senhor tem projeto para a tua vida. E Pedro precisava conhecer isso, Pedro precisava saber disso. E o Senhor então chega na vida de Pedro no momento de frustração. Você e eu lemos que Pedro havia passado a noite inteira pescando, e o texto diz que ele não pescou nada, e agora Pedro estava lavando as redes. Querido, para quem é pescador, né, experiente, lavar as redes é um momento muito especial. Lavar as redes pode ser um momento de alegria, né? Pescou bastante, né? Então está feliz lavando as redes, preparando as redes para o outro dia e também realizar outra pesca. Mas lavar as redes no momento de frustração, decepção, é muito difícil. E era esse momento que Pedro estava lavando as suas redes, mas triste, frustrado, porque o texto diz que a noite inteira Pedro havia tentado pescar alguns peixes e não conseguiu nada. Querido, deixa eu te dizer, quando a Bíblia relata que Pedro pescou a noite inteira, também nos faz referência a algumas noites na nossa vida. Como o texto da palavra do Senhor diz que o choro pode durar, mas a alegria vem. Glória a Deus. Deixa eu te explicar um pouco mais esse versículo, porque esse versículo nos está falando de um período de dia que começa às 6 horas da tarde, vai até, de repente, 6 horas da manhã. Não, querido, está falando de um período na nossa vida que representa a noite, um período de choro, um período que nada dá certo, um período que mesmo você tentando, jogando a sua rede, tentando pescar, você não consegue nada. Você lava as redes, no outro dia você tenta novamente e não consegue nada. É um período, a noite aí é um período de frustrações, um período que nada dá certo. Quem sabe, querido, você está vivendo esse período, você está tentando ser um marido fiel, mas está difícil. Está tentando sustentar a sua família, mas está difícil. Você está buscando um emprego novo, mas está difícil. Está difícil ser fiel ao Senhor, está difícil permanecer em pé na presença do Senhor. Você está vivendo um período de noite. E a noite também nos fala de trevas, um momento onde escuridão, a gente não consegue enxergar nada. Quem sabe assim também está a sua vida. Você está achando que é isso aí e que nada vai mudar. Amados, eu não sei quantos tempos desses já aconteceram na minha vida, né? Principalmente quando a gente é novo, começa a pensar no futuro, né? Chega os tais fatídicos 18 anos, e a gente diz: estou louco para chegar aos 18 anos. Com 18 anos começa a chegar a responsabilidade.
o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar, né? Como é que eu vou ganhar a vida. E a gente descobre que junto com a tal liberdade vem as responsabilidades. Depois a gente casa e aí tem filhos, né? Eu achei interessante que a minha nora, quem sabe depois ela vai ouvir essa palavra, né? Eu já testemunhei aqui nesse tempo de pandemia, ela ganhou um neném saudável, graças a Deus, né? Deus guardou, Deus libertou, Deus cuidou, e o Pedro veio com saúde e ela estava muito feliz. Eu acompanhei isso dentro do centro cirúrgico. Mas sabe o que ela confidenciou? Que depois que ela foi para o quarto e que o neném chegou, ela começou a cair a fichinha dela. Ela disse: e agora? Agora eu sou mãe. E agora como vai ser? Como é que eu vou cuidar? Uma criança totalmente dependente de mim. E trouxe então um peso de responsabilidade. Queridos, esse tempo é um tempo na nossa vida, um tempo onde nós passamos, nós achamos que um problema, quando é resolvido, está tudo resolvido. Não, querido, principalmente na vida do crente. Nós vencemos gigantes, mas isso é apenas um estágio. Deus está nos preparando para outros gigantes, para outras batalhas, para outros tempos. Por isso Ele sempre nos dá um escape. Se você está vivendo esse tempo de frustrações, de lavar a sua rede sem conseguir nada, continue. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, não desanime, não pare. Continue jogando, lavando as suas redes, continue tentando mais uma vez, jogando as suas redes. Vai chegar um tempo que essa noite vai passar e você vai pescar uma pesca maravilhosa, porque o Senhor que nós servimos é um Deus maravilhoso. O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele tem preparado para mim e para você um tempo de uma pesca maravilhosa. Você vai viver um tempo como esse, em nome de Jesus. E aqueles que estão vivendo esse tempo já, graças a Deus, exalte ao Senhor. Seja grato a Deus em todo tempo, querido. Glorifique, exalte o nome do Senhor. Esse é o desejo do Senhor. Jesus estava então para mostrar a Pedro e ele ter uma revelação tremenda, porque ele disse assim: sabe, Pedro, eu tenho algo a fazer na sua vida, mas antes que eu fizer e de eu fazer algo na sua vida, eu preciso que a sua vida seja fundamentada na minha vida. Querido, erga a tua vida, erga a tua família, erga os teus sonhos em cima de um fundamento que é Jesus Cristo. Não o abandone, não o deixe, persevere, continue sendo fiel ao Senhor, porque o choro, esse tempo de choro vai acabar e vai chegar um novo dia na tua vida. Creia, querido, esse tempo de pandemia vai acabar e nós vamos voltar a nos alegrar, nós vamos, querido, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Você vai testemunhar dizendo: olha, esse período foi um período difícil, meu filho, foi um período difícil, meu neto, mas o Senhor cuidou da minha vida, nos guardou e nós chegamos até aqui, e nós podemos declarar que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos tristes. Quantos estão alegres aqui no Senhor? Diga amém, querido. Por isso eu gosto de te perguntar isso, se você está alegre, porque se você reconhece a presença do Senhor na sua vida, nada pode roubar a tua alegria. Deus tem cuidado de nós. Sabe, amados, deixa eu te lançar também essa pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Pedro precisava conhecer, saber quem era Jesus, querido. Sabe, amados, porque nós não temos mais esta opção de, então, queridos, de não sermos mais modelos na vida de alguém.
Se você existe, você é modelo para a vida de alguém. Eu tenho vários exemplos na minha caminhada cristã e pastoral, que são exemplos para a minha vida, positivos e negativos. Eu aprendo com os acertos e aprendo com os erros. Você tem aprendido isso também? Aliás, querido, deixa eu te dizer, você é fruto desses relacionamentos. Pessoas que influenciaram a tua vida, que passaram pela tua vida ou estão passando, estão formando em você um modelo de ser alguém. Portanto, querido, nós não temos mais a opção de não sermos modelos, mas a questão para nós hoje, como cristãos, como servos do Senhor, nós somos bons modelos ou maus modelos. Você abre aí a internet, a mídia, e a mídia consegue então pescar, né? Hoje estamos falando de pescaria, eles ficam pescando a vida dos crentes, aqueles que são maus modelos, aqueles que têm caído, aqueles que têm retrocedido, e a mídia coloca lá em caixa alta, bem, né, em negrito, e diz lá, ó, o crente, olha lá o pastor, olha lá, né, aquele que diz que era fiel, olha só, coloca como maus modelos. Nós, queridos, somos chamados pelo Senhor, não para envergonhar o seu nome, mas para nós sermos modelos na vida das pessoas que estão desesperadas. Cada dia mais tem pessoas frustradas, aquelas que criaram uma expectativa que 2020 ele ia realizar todos os seus desejos, todos eles foram frustrados, tiveram que ficar presos dentro de casa, estão torcendo para que o ano acabe. Afinal de contas, 2020 veio com vírus, né? Quem sabe 2021 não vai vir com vírus, mas 2020 veio com vírus. Mas nesse tempo, você já parou para entender que tem uma vontade permissiva do Senhor? Que Deus te trouxe para dentro de casa, para quem sabe, para muitos aqui que diziam, eu não tenho tempo, pastor, para meditar na palavra, eu não tenho tempo. Querido, Deus te deu tempo bastante, tem te dado bastante tempo para você estar na presença do Senhor. Qual a sua desculpa agora? Não tem desculpa. Deus está proporcionando muitas pessoas a entenderem o que é viver na total dependência do Senhor, porque o nosso inimigo é invisível, nós não sabemos onde está e com quem está, nós estamos na total dependência do Senhor, e é nesse momento que nós conhecemos melhor o Deus que nós servimos. É aí que a nossa fé é provada, é aí que nós depositamos a nossa confiança nele. Ou seja, querido, quando o Senhor for tudo que você tem, você vai entender que ele é tudo, não tem mais nada, tem só o Senhor. Que bom, então ele é tudo na sua vida. Se não for o Senhor, todos estamos perdidos. Amém, glória a Deus. Porque se nós tivermos opção, tem muita gente que, se tiver opção, ele nega a fé, ele já não quer mais escolher ao Senhor. Amados, nós não temos mais esse tempo. É tempo de nós andarmos na presença do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos andar experimentando mais o cardápio do céu para a nossa vida. Hoje o cardápio do Senhor é a sua mesa. Escolha experimentar dessa mesa. Escolha, querido, ser cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, aqueles que estiveram aqui hoje de manhã, nós também ministramos a ceia e lembramos, é um momento como esse, de convite para você participar da mesa, que o inimigo vem no seu escutador de louvor e diz assim, não participa não, porque você está em pecado. Não seria melhor você se arrepender, se colocar diante do Senhor e ser cheio? Não estou falando de você
aí dar espaço para o inimigo e você viver como aquela musiquinha, oi, tropeça aqui, ei, cai a colar, mais depressa levanta e começa, aí daqui a pouco tropeça aqui, oi, cai a colar. Não é isso. Eu estou te falando de um arrependimento genuíno que faz com que você se volte para a mesa do Senhor. E quando nós nos voltamos para a mesa do Senhor, nós experimentamos o melhor de Deus para a nossa vida. Deus tem coisas tremendas, querido. Meu amigo, minha amiga, deixa eu te dizer, se prepare para um novo tempo na presença do Senhor. Não importa quanto tempo você tem de crente, que aquilo que te trouxe até aqui não é mais suficiente. Você precisa buscar experiências novas, profundas na presença do Senhor. Pedro não sabia, mas Jesus foi chegando devagarzinho, mas a intenção do Senhor, mais uma vez, utilizando aí, né, a metáfora da pesca, o Senhor estava jogando um anzol em direção a Pedro e ele nem sabia. Numa praia, você leu comigo no texto que diz que a multidão acompanhava Jesus. Jesus precisava pregar para a multidão, mas eles estavam numa praia. E o Senhor estrategicamente se aproxima de Pedro e diz: Pedro, eu vou conversar com você daqui a pouco, mas dá para você me emprestar o seu barco? E Pedro olha para Jesus e disse: sim, eu empresto. Então cria essa imagem santificada aí e dizendo assim: então Pedro, faz o seguinte, entra um pouquinho aqui para dentro da água, mas quando chegar ali, antes das ondas, ali, um pouquinho no raso, vira teu barco e deixa eu subir nele, que eu preciso pregar para essa multidão aqui. E Pedro disse: tudo bem, Senhor, eu estou disposto a emprestar o meu barco. Jesus: então tá bom. E Pedro fez isso, foi ali, pegou o barco, quem sabe virou o barco, e o barco ficou ali. Jesus subiu, a multidão se aproximou de Jesus. Jesus olhou aquela multidão necessitada, começou a pregar a palavra de Deus, e o amor que ele tinha e tem, que deve nosso coração ter, que foi falado aqui pelo Ministério de Louvor, e que nós precisamos ter o amor pelos perdidos, por aqueles que estão morrendo em necessidade. Esse é o grande amor de Deus para conosco. Portanto, querido, se você entrou aqui enfermo, se você entrou aqui angustiado, entristecido, saiba que o Senhor está olhando para você e tem uma palavra de vitória para a tua vida. Toda enfermidade eu já repreendo em nome de Jesus. Tudo que possa impedir de você receber um chamado do Senhor já está repreendido agora em nome de Jesus. E o Senhor então sobe naquele barco e começa a pregar e falar do amor do Pai. O Senhor então, quem sabe, realizou milagres ali. Aqueles que eram cegos, eles voltaram a enxergar. De repente tinha alguém ali que era leproso e foi curado. E ali na presença do Senhor, nós sabemos disso, aonde Jesus estava, o mal saía, as enfermidades eram repreendidas, o milagre acontecia. Imagina no meio daquela multidão, quantas pessoas foram alcançadas pelo Senhor e foram curadas, foram libertas. O milagre aconteceu naquela praia, muitas pessoas foram curadas, foram libertas, mas tinha um que continuava frustrado. Quem era? Pedro continuava frustrado. Pedro tinha passado a noite inteira pescando e não conseguiu nada. E agora Pedro vê Jesus realizando milagres. Ele disse: bem que ele podia fazer um milagre na minha vida também. Quem sabe Jesus chegou perto de Pedro e disse: Pedro, agora eu já resolvi a questão da multidão, já dispersei a multidão, e agora somos eu e você, Pedro. O que você gostaria? Eu estou aqui por tua causa, Pedro.
O que você gostaria que acontecesse? Com certeza Pedro disse para Jesus: eu queria uma pesca maravilhosa. Eu queria ter pescado grandes peixes. Eu queria estar alegre agora. Eu tenho uma companhia. Eu tenho pessoas que dependem dessa pescaria. Pessoas que ganham a vida, são alimentadas. Ah, Senhor, eu queria ter pescado uma grande quantidade de peixes. Agora o Senhor, então, vira para Pedro e diz: Pedro, eu vim aqui por tua causa. Deixa eu te dizer, Pedro, para eu abençoar multidão, o teu barquinho precisa estar bem próximo da praia. Aí eu abençoo a multidão. Eu só usei o teu barco como plataforma para abençoar a multidão, mas para te abençoar, eu preciso que você pegue o seu barco e vá mais fundo, Pedro. Querido, deixa eu te dizer, tem bênçãos que o Senhor derrama pela sua misericórdia, pela sua graça. Mas se você quer ter a tua vida transformada, a tua casa transformada, o teu futuro transformado, você precisa ir mais fundo com Jesus. Você precisa ser mais obediente à voz do Senhor. Louva a Deus, querido, porque eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que tocou na tua vida para você estar aqui nesta noite. Você poderia viver uma vida rasa. Quem sabe é melhor você estar descansando, porque amanhã você acorda cedo, a labuta é grande, tem muito compromisso, mas o Espírito Santo tocou na tua vida e você trouxe o seu barquinho à presença de Jesus. E agora o Senhor está dizendo algo para você. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, se você veio aqui porque você precisa de um grande milagre, você precisa ir mais fundo com o Senhor. Você precisa pegar o seu barquinho e ir mais fundo. Jesus então fala com Pedro e diz a Pedro: Pedro, pega teu barco e leva para um lugar que eu vou te mostrar. Tem que ser mais fundo, Pedro. Pedro diz, e ainda resistente, diz para o Senhor: Senhor, eu já fiz isso a noite inteira, mas debaixo da sua palavra eu vou obedecer e eu vou mais fundo, eu vou no lugar que o Senhor falar. Queridos, quando nós obedecemos à voz do Senhor, nós estamos nos preparando para uma grande pescaria, para um grande milagre. Primeiro nós precisamos ouvir e obedecer à voz do Senhor. Hoje nós estamos vivendo num tempo de muitas vozes. As pessoas falam muito, mas oram pouco. Sabe, querido, nós precisamos ler mais a palavra do Senhor e entrar menos nas internets, né, nos Facebooks e nos Instagrams. E quanto tempo? Sabe, queridos, o Senhor espera de nós uma obediência à sua voz. E Pedro fez isso, debaixo da autoridade da palavra do Senhor. Pedro vai, leva seu barquinho, leva sua rede mais uma vez mais fundo, e porque ele obedece à voz do Senhor,
mesa, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Hoje nós preparamos o nosso barco. Hoje nós preparamos a nossa rede. E agora nós vamos participar da mesa do Senhor. Ah, querido, se prepare para viver uma semana de vitória, uma semana de bênção. Se prepare para experimentar o sobrenatural do Senhor. O Senhor está preparando um grande peixe para a tua mesa. Uma mesa farta, uma bênção tal que você vai abrir um sorriso nos teus lábios e vai reconhecer que foi o Senhor quem fez. Você vai exaltar, glorificar ao Senhor, porque há um milagre caminhando em tua direção nesta noite. Há uma bênção preparada pelo Senhor. Ei, manalaha baixeira. A palavra do Senhor declara que na noite que Jesus foi traído, Ele pegou o pão e o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de vós. Todas as vezes que comerdes desse pão, fazei isso em memória de mim. Lembre-se, querido, que Jesus morreu na cruz para que você tivesse uma vida e vida em abundância. Quando você estiver comendo desse pão, lembre-se, querido, que Jesus morreu e ressuscitou por você. Valorize a obra da cruz na sua vida. Prepare-se, querido, para viver o melhor de Deus, que é Jesus Cristo agindo na tua vida em teu favor, para a honra e glória do nome dEle. Comemos como família de Deus, todos juntos, em nome de Jesus. Do semelhante modo, depois de haver ceado, ele ergueu o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. É uma aliança que o Senhor tem conosco, inquebrável. Que ainda que formos infiéis, Ele permanece fiel. Porque a fidelidade está no caráter desse Deus amoroso, que nos amou tanto e nos amou primeiro, que foi capaz de dar a vida do seu único filho para morrer por nós e ressuscitar. Querido, renove a sua aliança com Ele nessa noite. Apresente seu cálice a Ele. Seja cheio do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus Pai. Tomamos todos juntos em nome de Jesus. Levanta teu cálice agora e comece a exaltar e glorificar o nome dEle. Agradeça ao Senhor. Peça a Ele: enche meu cálice até transbordar do teu Espírito Santo. Seja cheio nesta noite, cheio. Se Deus é por nós, agir Deus, posso todas as coisas. É nossa em nome de Jesus. Aplauda Ele, porque Ele é digno, porque Ele vive. Vai em paz, o Senhor